Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a Gisele e quanto tempo, né? Enfim, gente, vida, trabalho, doutorado, essas coisas todas aí andaram cobrando bastante tempo nos últimos meses. E eu sempre acho que vai ser um intervalo de uma semana que vem eu gravo, e eu nunca prevejo esses buracos, mas às vezes eles acabam acontecendo e é isso. O vídeo de hoje, então, é pra gente conversar sobre 4 livros de autoras francesas que eu li em maio, já querendo fazer um vídeo que, enfim, demorou um pouco, mas está aqui, isso que importa, e são eles, então, o Escute as Feras, da Natassia Martin, o Hiroshima, Meu Amor, da Marguerite Duras, Os Amnésicos, da Geraldine Schwartz, e o Acontecimento, da Annie Ernaux. Então, caso você queira pular e ver a parte do vídeo sobre um desses vídeos, por favor, eu vou deixar os tempos aí embaixo, fique à vontade. E vamos começar, então, eu acho que eu vou por ordem de leitura mesmo, começando com Escute as Feras, da Natassia Martin. E já aviso, spoiler do vídeo inteiro, que eu acho que esse aqui foi meu favorito dos 4. A Natassia Martin é uma antropóloga e esse livro aqui ele vai quebrar um pouco essas fronteiras de texto, é difícil definir ele. Foi traduzido pela Camila Vargas Boldrini e pelo Daniel Luhmann, saiu pela coleção Fábula da editora 34. A Natassia, então, é antropóloga, ela já estudava esses povos que vivem ali mais próximos do Ártico, ela começou estudando um grupo do Alasca, e esse livro aqui vai contar um pouco da experiência dela com... Eu encontrei 2 pronúncias para esse grupo, que é Iven e Iven, então, que é um grupo que mora na Sibéria, ali na Rússia, né, uma parte mais isolada, e que é um grupo que depois do período soviético voltou a viver desse jeito de vida, assim, voltou a procurar essa coisa de viver mais próximo da natureza. E para esse povo, o urso é uma figura muito central, né? Por ser a criatura forte com quem eles dividem o espaço, né? Com quem eles convivem, digamos assim, não de maneira tão próxima, mas de ser essa figura presente no dia a dia, eles têm ali uma coisa de pensamento, de respeito. Eu não diria exatamente de culto, mas enfim, há aí uma relação do pensamento deles em relação ao urso e a essa imagem de força e tal. E esse livro, então, narra um momento em que a Natassia estava passando um tempo com uma dessas famílias, uma família de quem ela fica muito próxima, ela quase que começa a fazer parte da família de certa forma, e ela acaba tendo um encontro com o urso. Daria pra dizer, eu acho que no linguajar mais comum a gente inclusive diria que ela foi atacada por um urso, mas ela também ataca o urso de certa forma, e no fim das contas ela mesma define como um encontro, né, entre os dois e o decorrer disso. Então o livro tem algumas camadas de acontecimentos, a gente tem ela narrando como que é a vida nesse lugar, como que é a vida dessas pessoas, como essas pessoas pensam. A gente tem a parte desse encontro, desse acidente, ela é mordida no rosto, né? Então ela se machuca bastante aqui na região do maxilar, da bochecha, e ela precisa de muita ajuda médica. Então primeiro momento do tratamento dela é feito na Rússia, depois ela vai para a França, faz uma parte do tratamento dela lá, e depois, enfim, ela também vai falar sobre, né, esse momento de tratamento e a espécie de antropologia de entender esses hospitais diferentes, esses hábitos diferentes, e ser jogado nesse mundo muito à parte, né? Quando a gente está saudável e bem, a gente não convive muito com esse mundo, mas quando a gente ou pessoas próximas ficam doentes, a gente sabe como é um mundo muito à parte no qual a gente é jogado quando precisa, né? Então ela também vai falar sobre isso, e depois tem um momento que ela retorna para a Rússia, para essa família, para esse lugar, e vai conviver lá também. E é muito legal esse momento que ela digere toda a experiência, nesse momento que ela se centraliza. Então é muito legal esse retorno pra gente como leitor. Uma coisa que é muito interessante desse livro, que ela não elabora tanto assim ainda,
mas que ela já começa a elaborar. Eu realmente espero que ela leve isso adiante, porque eu ficaria muito curiosa para ler próximas coisas que ela escrever. É um pouco como essa suposta ciência, essa antropologia que se põe como uma pessoa neutra, né, observando e etc., talvez não faça mais muito sentido, né? Quando ela coloca a experiência dela em primeira pessoa e esses grandes acontecimentos para ela, né, esses pontos marcantes para ela, e coloca esse outro pensamento em perspectiva, eu acho muito legal, assim. Então, eu acho que a narrativa dela brinca um pouco com isso, que é uma coisa que eu gosto bastante, um questionamento que eu gosto bastante. Outra coisa que eu gosto, esse livro aqui me lembrou muito o tipo de pensamento, assim, a coisa que existe por trás do Meu Tio Ará, o ET, do João Guimarães Rosa, um conto dele, né, que brinca justamente com essa coisa, né, que vai puxar isso de um pensamento indígena, claro, explicitamente pegando essa inspiração de um pensamento indígena, mas que vai pensar nessa relação bem mais próxima que esses povos vão ter com os animais que convivem com eles ali nos mesmos ambientes. E é muito legal, então, ver esse pensamento similar num grupo que mora em outro lugar, tão distante, sem trocas imediatas. E eu gostei muito mesmo do livro. Eu acho que esse aqui é aquele tipo de livro que eu provavelmente vou reler em algum momento, que ficou com marcações e com paginazinhas viradas, assim, recomendo bastante. E eu achei muito legal eles terem colocado também na coleção de fábulas, porque, né, pensar... Aqui a gente tem, não um urso que fala, uma coisa do tipo assim, mas a gente tem o urso num certo de protagonismo diferente narrativo, assim, então uma combinação legal, assim, eu gostei de pensar nesse livro como uma fábula, acho que faz sentido. Bom, depois disso eu fui pro Macri Duras, Hiroshima Mon Amour, Hiroshima Meu Amor, com tradução da Adriana Lisboa, saiu pela editora Relicário. Então esse aqui é o roteiro do filme. Eu vi o filme faz muito tempo, não lembrava de tanta coisa assim, lembrava em linhas gerais, mas não em detalhes. E foi muito legal, então, reencontrar essa narrativa, reencontrar esse pensamento todo em formato de livro, em formato de texto, né? Uma das coisas que eu gosto de ler roteiro, pra mim, abre espaço para um pensamento um pouco mais detalhado sobre esse desenvolvimento. Isso pode ser porque eu sou um pouco lenta para ler filmes e imagens, tudo bem, pode ser uma questão minha, mas enfim, me dá mais tempo para pensar, para digerir, pensar sobre essas coisas. E outra coisa que eu gosto é que eu acho que a gente promove com essa prática, assim, a gente explicita talvez o processo criativo, porque a gente tem acesso ao texto e pensando no filme, a gente também consegue, né, o que foi interpretação visual, o que foi não sei o que é texto, enfim, eu gosto de pensar nesse processo de ver essas coisas separadas. Dito isso, eu acho que não é um livro, assim, super imperdível, no sentido de que você pode ver só o filme e tá ótimo, assim, você não é uma diferença, assim, não é algo que vá mudar a experiência do filme ou algo do tipo. Tem também aqui um texto inicial, um preâmbulo em que ela conta um pouco como é que foi isso de escrever o livro, de escrever o roteiro, essas etapas, como é que esse processo todo do filme aconteceu, que eu achei divertido também, achei legal. E pra quem não sabe, então, a gente basicamente vai ter um casal que vai ter um caso em Hiroshima, isso em 1900 enfim, não é muito tempo depois da bomba atômica e da Segunda Guerra Mundial. E essas duas personagens são personagens que têm ali alguma experiência de guerra, algum trauma, alguma coisa não resolvida, alguma marca deixada pela guerra. E é uma francesa que está em Hiroshima a trabalho e um cara de Hiroshima.
E eles então vão ter esse caso meio assim avulso, no sentido, né, não é um novo amor da vida deles ou algo assim, é um caso pontual, mas que tem um pouco essa ânsia de como continuar a viver, como continuar a amar, como, enfim, como que se recupera de tudo isso que se viveu, né? E daí Hiroshima aqui sendo o símbolo de tudo isso, né? Um símbolo muito marcante, né? Eu concordo. E é mais ou menos sobre isso. Então é muito... Porque o filme é um filme muito visual, e quando o livro põe aqui essas descrições das imagens que vão se intercalando e tal, é muito legal, até porque fazia muito tempo que eu tinha visto o filme, é legal ver o que a gente mesmo tem de imagem, porque a gente tem muita imagem sobre esse período e sobre esses acontecimentos, e é legal ver como o texto mesmo recupera esse tipo de coisa vindo da gente, assim. É isso, pessoal, eu recomendo o filme, recomendo o livro para quem tem interesse. Eu acho que é uma coisa um pouco mais específica, mas pode ser uma leitura legal também. O próximo livro, então, Os Amnésicos, da Geraldine Schwartz, História de uma Família Europeia. Ele saiu pela editora Enem, então o título fica na contracapa e aqui tá à frente. E a tradução é da Ana Martini. Esse aqui é um livro que pra mim, eu gostei de ler ele até o final. Ele é um livro mais gordinho e tal, então assim, ele tem com certeza seus pontos fortes, mas pra mim talvez seja o mais fraco de todos, e eu já chego no porquê. Mas antes disso, a Geraldine, ela é franco-germânica, então o pai é alemão e a mãe é francesa, e ela vai narrar um pouco como que é ser descendente dessas gerações que viveram a guerra, né? Então ela tá pensando principalmente na geração dos avós, que eram quem eram adultos e estavam vivendo esse período mais ativamente, mas também essa geração mais nova dos pais, que ou era muito criança quando a guerra aconteceu, ou nasceu logo depois, e que vive com essas ideias posteriores, né? Vivem com os efeitos da guerra. E como isso chega na geração dela, né? O livro, quando eu peguei, assim, eu fui pra ele procurando uma narrativa mais de primeira pessoa, mais questionadora e tal. Basicamente eu queria a nova Katia Petrovskaya, talvez, sério, era mais ou menos isso que eu acho que eu tinha em mente. E esse é um livro diferente, a proposta é outra. Ela vai fazer uma coisa um pouco mais histórica e factual, então ela vai contar muito, vai trazer muitos dados políticos, econômicos, como que as pessoas viviam, como que as coisas foram acontecendo, quais foram as medidas, em que velocidade, enfim, ela vai ser bem mais detalhada desse ponto de vista histórico, e vai pontuar isso, como que essas coisas aconteceram, ou impactaram, ou como que isso, enfim, como que isso é lembrado pela família dela. O que é legal, não é um problema em si, né? Eu fui esperando outra coisa, mas óbvio que ela deve, enfim, ter outras propostas. É problema meu, as expectativas. Mas o meu problema, em especial com esse livro, é que ela não faz a história, do tipo, ela não vai pesquisar em fontes primárias ou construir ela mesma, ela vai usar fontes secundárias, vai usar trabalhos, livros de história que já foram publicados. E ela não vai citar fonte, ela agradece no final, obrigada a todos os historiadores que falaram sobre isso, não sei o que, foi muito útil. Mas ela não cita ninguém, ela não fala pra gente quais são os trabalhos que ela usou, nem durante a leitura, em lugar nenhum, e isso me incomodou pra caramba, assim. Eu não vejo um problema dela construir o livro como ela construiu, só queria que ela tivesse dado as fontes, porque ele é um livro legal pra quem quer ter uma ideia um pouco mais concreta de como foi indo, como foi o andamento, né? Como que o nazismo chegou, qual era a impressão das pessoas sobre Hitler, sobre o nazismo, como que foi, as coisas foram progredindo, como que a França lida com isso, né? São os dois países que ela vai centrar mais, mas ela vai falar um pouquinho sobre a Áustria também, ou coisas assim. E
assim, apesar de a gente ter uma ideia geral sobre isso, o livro traz alguns detalhes legais e pode ser interessante para quem quer essa visão, né, um pouco mais detalhada. Mas me incomoda muito. E não seria tanto um problema, eu acho, que se ela focasse mais na narrativa do eu, da família dela e tal, que é uma coisa que ela faz bastante em alguns momentos, mas pra mim isso deixou o livro bem mais fraquinho, assim. Ela escreve bem, é um livro gostoso de ler, no que um livro sobre nazismo pode ser gostoso de ler, mas de texto gostoso de ler. E pensando muito sobre como que... Ela tá pensando sobre os pensamentos, né? E, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o sol tá se pondo, tá? Por isso que tá ficando cada vez mais escuro. Enfim. Então, assim, eu recomendo pra quem tá afim de ter essa visão um pouquinho mais detalhista, mas ainda não tanto. Eu acho que pode ser uma fonte legal. Mas pra mim a coisa do não ter as fontes da pesquisa, enfim, pra mim isso me deixa meio irritada. Sinceramente, eu esperava um pouco mais de questionamento da coisa da memória, enfim. Ele fica mais nessa camada um pouco factual e um pouco mais rasa nessa questão do pensamento, na reflexão. Por fim, o último então que eu li foi O Acontecimento, da Annie Ernaux. Saiu pela editora Fósforo com tradução da Isadora de Araújo Pontes. O terceiro livro da Annie Ernaux, publicado aqui no Brasil. Aqui, como boa parte da escrita dela, ela tem um livro de autoficção, de autobiografia. Ela vai narrar acontecimentos de 1963, mas, se eu não me engano, o livro só foi publicado em 2000. Em 63 ela era universitária, estava acho que no último ano da graduação dela, e ela fica grávida, e ela vai então procurar um jeito, uma maneira de fazer um aborto, e o livro é sobre isso. Ele é um livro bastante ousado no sentido de... Assim, ele teria sido absurdamente mais ousado se não tivesse sido publicado antes. Eu acho que agora em 2022 ele não deveria, pelo menos, ser visto como tão ousado assim, mas enfim. Enfim, era ilegal na França, era muito tabu, era muito caro. E é aquela situação, né? Ela ter um bebê naquele momento é um problema, mas ela fazer o aborto também é um problema, né? Então, existe um problema e existe o problema para resolver o problema. E o que... Enfim, ela vai contar, né, como que ela conseguiu eventualmente chegar na pessoa que fez o aborto pra ela, todas as dificuldades que ela teve no processo, os problemas de saúde que ela teve depois, como que foi o processo de pensamento, mas pra mim o que marca muito o livro é esse sentimento de vergonha, de solidão, de incerteza, de medo, de angústia que perdura ali alguns meses até ela conseguir achar a solução. E, enfim, como... não faz sentido nenhum. Então eu acho que ele é um relato poderoso nesse sentido, assim. Não tem... Em termos de escrita, eu acho que ele é um livro bem ok. Ele não é tão ousado quanto... não é tão marcante, diria. Quanto Os Anos dela, por exemplo, em que ela vai buscar uma estética mais específica. Aqui a gente tem um livro mais direto, mais seco, inclusive, mais descritivo em muitos momentos, e curto, né? Um livro relativamente curto, tem 80 páginas, mas ela vai encontrar sua força nesse relato tão cru, tão doloroso. E como mulher eu fico muito inquieta, né? Porque é justamente isso, né? Você não consegue resolver o problema, você não tem apoio, você não tem com quem falar, é tudo muito tabu e, enfim, a gente ainda vive isso hoje, né? E é isso que talvez choque ainda mais, né? 40 anos se passaram e em alguns lugares as coisas mudaram, em outros lugares não tanto. Enfim, eu acho que esse relato tem sua força social e talvez devesse ser lido por mais pessoas também. Bom, pessoal, é isso. Então, os 4 livros que eu queria falar hoje são esses. Espero que vocês tenham gostado. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem nos comentários. E espero que até semana que vem. Tchau, tchau.